Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu quero falar para todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI, ou seja, para toda a humanidade de forma geral, principalmente para aquelas pessoas que hoje não estão apercebidas. E é sobre essa palavra que eu quero falar hoje, apercebidas, porque as pessoas hoje, a maioria das pessoas hoje não estão apercebidas. Isso é um problema gravíssimo que faz com que a maioria das pessoas não esteja atenta, não esteja vigilante, não esteja, de certa forma assim, elas não estão nem aí para a volta do Senhor Jesus. Esse é o erro delas. Porque se a maioria das pessoas continuarem nessa condição, elas vão ser pegas de surpresa. Elas vão ver a volta do Senhor Jesus e vão ser pegas de surpresa. E é isso que tem que ser evitado. As pessoas hoje têm que evitar que isso aconteça. E a única maneira de se evitar que isso aconteça é estando apercebido. Então, as pessoas têm que entender isso hoje, porque isso é algo que não pode acontecer. As pessoas não podem ficar desapercebidas em relação à volta do Senhor Jesus. E há várias coisas que antecedem a volta dele, que são os sinais que estão acontecendo hoje, no século XXI, nesse ano de 2021, e daqui para frente vão aumentar cada vez mais, já evidencia para todas as pessoas que estão apercebidas que a volta do Senhor Jesus está próxima. Mas, como eu já disse, a maioria das pessoas hoje não estão apercebidas disso. E esse é o erro que deve ser evitado. Então, hoje, você tem que perceber, ou seja, você tem que ficar apercebido, de forma que você consiga se dar conta e que consiga, assim, perceber, notar, tomar conhecimento de tudo o que está acontecendo hoje, para que assim você possa ficar totalmente precavido e acautelado, para que você nunca seja pego de surpresa por nada e por ninguém, principalmente pela volta do Senhor Jesus, que é certa e repentina. Então, a humanidade hoje tem que se conscientizar de que deve estar apercebida. E isso tem que acontecer mesmo, de fato e de verdade. De forma que as pessoas deixem de estar desapercebidas, como hoje estão. Porque hoje a realidade mostra que as pessoas estão vivendo como nos dias anteriores ao dilúvio. Só que hoje é muito mais grave, porque estamos tratando agora da volta do Senhor Jesus, que é algo definitivo, é algo do fim, é o fim dos tempos, quando a volta do Senhor Jesus acontecer. Então as pessoas têm que ficar apercebidas disso. Elas têm que ficar ligadas, elas têm que ficar atentas, elas têm que notar que esse dia está chegando, elas têm que perceber isso, por si próprias. Individualmente falando, tem que ser assim. Então, eu estou aqui para encorajar, estimular e incentivar as pessoas que fiquem apercebidas. Ainda há tempo das pessoas se aperceberem disso. Principalmente ao fato real da volta do Senhor Jesus, que será literal. Ele virá, a promessa já foi feita, vai se cumprir. Ele virá do modo como viram subir, com poder e grande glória. Essa é a verdade. E as pessoas têm que estar apercebidas disso sim, porque foi o próprio Senhor Jesus que disse essa palavra. Ele disse a palavra apercebido, pensando
em você, pensando em mim, pensando na humanidade de forma geral, para que a humanidade pudesse ficar apercebida. Não é só aqueles que creem nele hoje, aqueles que estão em Cristo hoje. Não é só essas pessoas que devem ficar apercebidas. A humanidade, de forma geral, tem que ficar apercebida. Por quê? Se não ficar apercebida, não vai escapar. Ela vai ser levada para a ruína e perdição. Então, ninguém quer isso para a sua vida. Acho que nem você mesmo queria esse destino, esse fim trágico, eterno, que está reservado para aquelas pessoas que ficarem desapercebidas. Mas aquelas pessoas que ficarem atentas, elas conseguirão observar os sinais e vão perceber pelos sinais que a volta do Senhor Jesus está próxima. Assim elas estarão preparadas para esse dia. E é isso que tem que acontecer com a humanidade. A humanidade tem que estar percebida, ou seja, ela tem que estar preparada para esse dia. Para que quando esse dia chegar, ninguém possa ser pego de surpresa de forma alguma. Assim como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. Então, o próprio Senhor Jesus falou sobre isso. E esse texto eu vou ler aqui agora. É muito bem claro esse texto. Esse texto está aqui no Evangelho segundo Mateus. E está escrito assim. O Senhor Jesus falando disse: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então todas as palavras que o Senhor Jesus falou a respeito das coisas que iriam acontecer antes da sua volta, não vão passar. Elas se cumprirão ao seu tempo, dia após dia. E as pessoas têm que ficar apercebidas disso, para que não sejam pegas de surpresa pela volta do Senhor Jesus, que é certa e repentina. É isso que ele está falando aqui. Então, continuando dizendo: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, só o Pai, que é o Deus vivo e verdadeiro, sabe esse dia. E quando ele der a sua palavra de ordem, o próprio Senhor Jesus virá. Mas é preciso que as pessoas sejam apercebidas disso. Será que você está apercebido disso hoje? Se não está, comece agora. Ainda há tempo de você ficar apercebido. Porque, possivelmente, até agora, você está desapercebido. E esse erro você não pode cometer mais. Então, continuando aqui dizendo: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Preste atenção no que ele está falando. Isso é muito claro. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então, nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas estavam totalmente desapercebidas, estavam relaxadas, não estavam atentas, não estavam vigiando. Embora, desde o primeiro dia que Noé começou a construir a arca, até o dia em que ele entrou, se passaram muito tempo. Mas em todo esse período, as pessoas ficaram desapercebidas. E ele fala isso bem claro, porque as pessoas, nos dias anteriores ao dilúvio, elas comiam e bebiam. Elas se casavam e davam-se em casamento. Ou seja, elas estavam curtindo a vida intensamente, despreocupadas, desapercebidas em relação ao dilúvio. E aí o texto diz: até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. É claro que aquelas pessoas não perceberam, porque estavam desapercebidas, despreocupadas, vivendo a vida intensamente, curtindo,
os prazeres, né? Comendo, bebendo, casando, enfim. Era isso que fazia com que eles estivessem totalmente desapercebidos em relação ao dilúvio. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Todos aqueles que estavam desapercebidos foram levados, ou seja, morreram afogados naquelas águas, durante todo aquele período que o dilúvio, que a chuva caiu sobre a terra. Eles morreram assim. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, da mesma forma que aconteceu isso nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, nos dias anteriores ao dia em que o Senhor Jesus voltar, as pessoas viverão assim também, desapercebidas. Parece que a humanidade não aprendeu com os seus próprios erros que aconteceram no passado. Hoje está se repetindo a mesma coisa, as pessoas estão desapercebidas. A maioria das pessoas que estão vivas hoje no século XXI estão desapercebidas. Estão vivendo intensamente, curtindo os prazeres do mundo, se entregando à comida, à bebida, ao casamento, ao sexo, às drogas, à violência e várias coisas terrenas. Eles se entregam a essas coisas, só vivem curtindo essas coisas. E, por causa disso, estão totalmente desapercebidos em relação à volta do próprio Senhor Jesus. Esse erro está sendo repetido hoje. Esse erro não pode continuar. Tem que acabar. E a única forma de se acabar é as pessoas estarem apercebidas com relação à volta do Senhor Jesus, que é um fato literal, que vai acontecer realmente. Então, o texto continua dizendo: e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, o Senhor Jesus diz, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então ele está incentivando você a vigiar. Ele está querendo fazer com que você esteja percebido, atento, sóbrio, vigilante, olhando, percebendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor, no mundo de forma geral, em todos os países. Porque em todos os países do mundo estão acontecendo os sinais que você tem que vigiar, estando apercebido deles. Se você estiver apercebido deles, você com certeza estará se acautelando, se prevenindo em relação ao volta do Senhor Jesus, para que quando esse dia acontecer, você não seja pego de surpresa em tempo algum. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ninguém sabe. Ele já disse que ninguém sabe, a não ser o Pai. Você não sabe, eu não sei, os anjos não sabem. Nem o próprio Senhor Jesus sabe, mas apenas Deus. Só Ele sabe, mais ninguém. Então, nós devemos vigiar. Todos têm que vigiar. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, você e eu moramos em casas hoje. E muitas casas hoje são assaltadas pelo mundo afora aí, em vários países do mundo. Mas se nós soubéssemos a que hora viria o ladrão, nós iríamos estar apercebidos, nós iríamos vigiar, nós iríamos estar atentos para que a nossa casa não fosse arrombada por esse ladrão. Mas em relação ao volta do Senhor Jesus, ninguém sabe. Então, para não sermos pegos de surpresa pelo próprio Senhor Jesus, é necessário estarmos apercebidos. Toda a humanidade tem que estar apercebida disso. É isso que deve acontecer. Por isso, agora o próprio Senhor Jesus vai dizer aqui a palavra que eu venho falando, apercebido. Ele vai dizer isso aí.
Por isso, ficai também vós apercebidos. Então, nós hoje, que estamos vivos no século XXI, temos que ficar apercebidos por causa disso. Por causa da volta ao Senhor Jesus. Nós temos que ficar apercebidos sim. Sempre. Vigilantes, todos os dias temos que estar apercebidos das coisas que estão acontecendo no mundo e que estão revelando de forma clara e simples que a volta ao Senhor Jesus se aproxima, está chegando esse dia. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a hora em que a humanidade hoje não estiver se cuidando, não estiver apercebida, estiver desapercebida, é nesse momento que o Filho do Homem virá. Aquelas pessoas que viveram antes do dilúvio acontecer, elas estavam desapercebidas. Elas não se cuidaram. E quando veio o dilúvio, aquelas pessoas foram pegas de surpresa e morreram afogadas. Então, é importante que a humanidade hoje possa se cuidar, possa estar percebida, porque se a humanidade hoje não estiver cuidando, não estiver percebida, é nesse momento que o Filho do Homem virá. Então, é necessário se aperceber. Então, eu espero que essa mensagem de hoje sirva para que a humanidade possa acordar, possa estar apercebida, possa começar a ver com seus próprios olhos, perceber os sinais que estão acontecendo, demonstrando para você e para mim que a volta ao Senhor Jesus se aproxima. Então nós temos que ficar atentos, porque essas coisas estão acontecendo no mundo. Hoje você vê os jornais, as notícias falando a respeito disso, das coisas que estão acontecendo no mundo. São muitas coisas. Essas coisas que estão acontecendo no mundo são sinais que evidenciam a volta do Senhor Jesus. E você está percebendo disso? Ou não? Ou você está desapercebido? Ou você está apercebido ou está desapercebido. Se você estiver desapercebido, é hora de estar apercebido. É hora de cuidar. É hora de olhar, é hora de perceber, é hora de se preparar para esse dia. Porque só aqueles que estiverem preparados é que irão ser arrebatados naquele dia, é que irão se encontrar com o Senhor Jesus, é que estarão de pé diante dele naquele dia. E aqueles que não estiverem preparados para isso, infelizmente, vão perder. Então, essa é a mensagem de hoje, muito simples e clara, para que a humanidade assim possa entender que deve estar apercebida em relação à volta do Senhor Jesus. Então, eu espero que isso aconteça com todos. Eu espero que toda a humanidade hoje, que está viva nesse século XXI, possa viver apercebida em relação à volta do Senhor Jesus. Eu espero isso sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.